A região Sudeste é considerada uma das mais ricas e populosas do Brasil. É formada pelos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. É a região que possui uma culinária misturada e variada. Os estados de São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo, estão na lista dos melhores lugares para comer, devido às diversas opções gastronômicas. Culinária da região Sudeste. A variedade gastronômica surgiu principalmente por causa da chegada de imigrantes, dos colonizadores e também dos povos que já residiam no Brasil. Desde a colonização do contato dos jesuítas com os índios, mantendo-os no litoral capixaba, parte de sua cultura e culinária foi incorporada aos costumes atuais. Depois, com os bandeirantes que desbravaram o interior, especialmente Minas Gerais, em busca de riquezas, ao realizarem grandes viagens, precisavam carregar alimentos duráveis tais como feijão e milho, que posteriormente deram origem ao virado paulista, que atualmente é feito com cebola, alho e toucinho. Com o declínio da busca pelo ouro em Minas Gerais, o Estado passou a investir na produção pecuária e, através do leite, veio a se tornar o maior produtor de queijo e doce do Brasil. Outras influências vieram através de imigrantes italianos e japoneses em São Paulo, que trouxeram a pizza, o sushi e o sashimi. Árabes e espanhóis no Rio de Janeiro com comidas como esfirras, tabulas, quibes, kaftas, paella, dentre outras. Além de alemães e também italianos, no estado do Espírito Santo com pratos como polenta, café colonial, chucrutis, dentre outros. Culinária do Rio de Janeiro. A culinária do Rio de Janeiro possui uma influência muito forte dos pratos portugueses e também uma enorme variedade, desde frutos do mar à feijoada. A cidade do Rio de Janeiro, durante muito tempo, foi capital de Portugal e, por isso, grande parte dos pratos lusitanos são oriundos desse país. Um dos pratos populares é a feijoada. Chega ao final de semana ou mesmo durante o decorrer dela. Os restaurantes já começam a servir a famosa feijoada carioca com torresmo, couve, arroz, farofa e rodelas de laranja. Feijoada, aipim, mandioca ou macaxeira, em outros lugares. Bacalhau, caldo verde, bolinho de aipim, bolinho de bacalhau, feijão preto, estrogonofe de carne, camarão com chuchu, filé aos Waldo Aranha, picadinho, canjiquinha. Culinária de São Paulo. A cidade de São Paulo é conhecida também como a capital gastronômica, por ter milhares de restaurantes que representam a culinária do país e do mundo inteiro. Tem de tudo um pouco, mas existem também os pratos mais tradicionais e típicos da cidade. Os italianos foram os que mais contribuíram com a formação da culinária paulista com pratos populares como nhoque, cannelloni, lasanha, pães, etc. Pratos típicos de São Paulo: pizza, afogado, virado à paulista, feijão tropeiro, bauru, cuscuz, pão com mortadela, curau, galinha d'Angola à paulista, provolone à milanesa, picadinho, virado, encapotado, pamonha. Culinária do Espírito Santo. A culinária capixaba é caracterizada por pratos com frutos do mar e peixes como arroz com camarão, capixaba ou peixe ao molho verde. Além disso, a gastronomia está baseada em várias culturas, como por exemplo a indígena, a europeia e a africana. Um dos pratos típicos mais populares do estado é a moqueca capixaba, feita com peixe, camarão e tendo como temperos principais coentro e urucum, que pode ser servida em panelas de barro, uma herança indígena.
Pratos típicos do Espírito Santo: torta capixaba, moqueca capixaba, mumba de siri, caranguejada, pirau, casquinha de ziri, quibebe de abobora. Roupas típicas da região Sudeste. As principais manifestações que influenciam a cultura e as vestimentas da região Sudeste são o samba, o sertanejo, os congados, reisados, lundos e a música caipira. As roupas típicas da região Sudeste contam como traje caipira presente nas festas de rodeio. Essa roupa tem a calça jeans, a fivela, a bota, o chapéu, a camisa xadrez e o cinto como itens fundamentais. As roupas da região Sudeste também são influenciadas pelo clima e pelo aspecto econômico. Em São Paulo, capital, as pessoas se vestem de uma maneira mais formal. É muito comum que as pessoas se impressionem com o estilo sofisticado, moderno e elegante de se vestir dos moradores da capital paulista. Em Minas Gerais, as roupas têm um aspecto mais rural, descontraído e simples, principalmente nas cidades do interior do estado. No Espírito Santo, as pessoas se vestem com roupas mais leves em cidades litorâneas como Vitória, a capital do estado. No Rio de Janeiro, as roupas também são mais leves e descontraídas por conta do clima quente e das praias. Na região serrana do estado, como em Petrópolis e Teresópolis, as roupas são mais fechadas e pesadas por causa do clima. Costumes típicos da região Sudeste. Todas as manifestações culturais e os costumes da região Sudeste têm grande influência dos povos indígenas, africanos, europeus e asiáticos. Vamos conhecer agora alguns costumes e tradições da região Sudeste do Brasil. Folia de Reis. Esse costume está presente nos 4 estados da região Sudeste. Trata-se de uma manifestação que ocorre no período do Natal, para homenagear os santos reis que visitaram o menino Jesus. As folias são grupos que cantam e utilizam instrumentos musicais como cavaquinho, violão, pandeiro, pistão e tantã. Este costume tem origem portuguesa. Carnaval. O Carnaval é a maior festa popular do mundo. Os estados do Rio de Janeiro e São Paulo comemoram a festa com os tradicionais desfiles de escolas de samba e com os blocos de carnaval. O Rio de Janeiro realiza o carnaval mais famoso do mundo. Congada. A congada é um costume que simula uma luta do bem contra o mal. O bem representa os cristãos e o mal é o grupo dos mouros. A festa também é um louvor a São Benedito. Dança de São Gonçalo. Essa dança tem origem portuguesa e é comandada por 2 violeiros. Os dançarinos dão voltas que recebem nomes especiais, como marca-passo, parafuso e casamento. Entre os costumes da região Sudeste, também podemos citar a culinária típica, como a feijoada ou feijão tropeiro, o cuscuz paulista, a tradicional pizza de São Paulo, a moqueca capixaba, o angu, o frango com quiabo e o pão de queijo de Minas Gerais. Estados: Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Gentílico, sudestino, límites: ao norte e a nordeste como a Bahia, sul e a leste como o Oceano Atlântico, sudoeste como Paraná, a oeste com Mato Grosso do Sul e a noroeste com Goiás e o Distrito Federal. Economia: é a região mais desenvolvida do país. É a mais importante região industrial, comercial e financeira do país. Emprega 80% do operariado brasileiro e usa 85% do total de energia elétrica consumida no Brasil. Neles estão os municípios mais populosos, a maior densidade populacional, os maiores depósitos de minério de ferro, a maior rede rodoferroviária e o maior complexo portuário da América Latina. Indústria: a economia do Sudeste é muito forte e diversificada. Os setores apresentam muito desenvolvimento e muita diversificação.
A região sudeste pertence à maior região econômica do país. São Paulo, o maior e mais importante centro econômico e financeiro da América. Destacam-se as seguintes indústrias: naval e petrolífera, automobilística, siderúrgica, petroquímica e celulose. Agricultura. A existência de um setor agrícola forte nessa região deve-se à existência de vastos solos férteis. Embora o café tenha sido a força econômica pioneira da ocupação do estado de São Paulo, destacam-se na produção agrícola regional a cana-de-açúcar, a soja e a laranja. Também são produtos de destaque na agricultura do Sudeste o algodão, o milho, o arroz, a mamona e o amendoim, entre outros. Pecuária. A pecuária também tem grande destaque na região sudeste, sendo seu rebanho bovino o segundo maior do país. A grande produção de carne bovina e suína permite a instalação e o desenvolvimento de frigoríficos e indústrias de laticínios. A criação de aves e a produção de ovos são as maiores do país. Energia. Por estar concentrada quase metade da população nacional, a região necessita de bastante energia. A maior parte da energia consumida na região é produzida por usinas hidrelétricas, como Furnas, Ilha Solteira, Três Marias, Marimbondo, Júpia e outras. Turismo. O Rio de Janeiro é mundialmente conhecido por suas belas praias e pelo carnaval, além de ser um grande centro cultural. São Paulo, conhecido internacionalmente, é o maior centro financeiro do Brasil e conta também com diversos centros culturais e de entretenimento. Em Minas Gerais localizam-se as mais importantes cidades históricas do Brasil, como Ouro Preto, Tiradentes e Diamantina. O Espírito Santo atrai milhares de turistas todos os anos devido às suas praias e regiões de montanhas. Transportes. Por concentrar a metade da população brasileira e as cidades mais industrializadas e bem desenvolvidas do país, a região sudeste é a que apresenta mais alta taxa de urbanização e a maior infraestrutura de transportes do Brasil. Sua rede ferroviária, que se desenvolveu principalmente em função da expansão do café, representa praticamente a metade de todas as estradas de ferro do Brasil. O Sudeste conta ainda com cerca de 35% das rodovias concentradas principalmente no estado de São Paulo e Minas Gerais. População. A região Sudeste possui uma população de aproximadamente 85 milhões de habitantes, de forma que 44% da população brasileira mora no Sudeste. Reúne os 3 primeiros estados do país em população: São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. O Sudeste é a região mais populosa do Brasil e ocupa 10,85% do território brasileiro, altamente urbanizada. 90,5% da população vive em zonas urbanas, abriga 2 metrópoles globais, São Paulo e Rio de Janeiro. A região é também o maior colégio eleitoral do Brasil. Bom dia, meu nome é Ana Sagrario Cruz e vou falar sobre a economia da região sudeste do Brasil. A economia da região sudeste do Brasil é movida pelas produções industriais, agrícola, de comércio e serviços. O sudeste é a região mais rica do país, concentrando 55,4% do produto interno bruto nacional. As principais atividades econômicas desenvolvidas na região sudeste são extrativismo mineral, indústria de transformação, serviços industriais e de utilidade pública, construção civil, serviços, agropecuária. A região sudeste é responsável pela produção de 50% da cana-de-açúcar do Brasil. Também lidera as produções de amendoim, algodão, arroz, café, feijão, laranja, mandioca e soja. A maior produção nacional de leite bovino também fica na região e está concentrada em Minas Gerais.
No estado de São Paulo está o principal parque industrial brasileiro. Estão presentes no estado montadoras de automóveis, vehículos de carga, máquinas agrícolas e aviões. O setor agrícola é dividido entre o campo e a indústria. São destaques nesse setor a pecuária bovina e a indústria frigorífica exportadora. Também é marcante a produção de laranja que abastece a indústria de suco. O extrativismo mineral é realizado em Minas Gerais, onde estão localizados o quadrilátero ferrífico e as bacias de petróleo. O principal campo de exploração de petróleo da região está localizado na bacia de Campos, no Rio de Janeiro. Os estados do Sudeste também estão na área do pré-sal da região do Atlântico Sul. Região Sudeste. Sudeste do Brasil é composto por 4 estados. É a região mais desenvolvida econômica e industrialmente, com extensão territorial de 924.511,3 km². O Sudeste é a segunda menor região do Brasil, sendo maior apenas que a região Sul. Limita-se com as regiões Centro-Oeste, Nordeste e Sul, além de ser banhado pelo Oceano Atlântico. O Sudeste é o principal responsável pela geração de riquezas econômicas do país. É a região mais desenvolvida, abriga as maiores montadoras e siderúrgicas do país. Possui o maior parque industrial, áreas de atividades agrícolas modernas, bancos, mercados de capitais, empresas transnacionais, comércios, universidades e possui as duas metrópoles nacionais, consideradas cidades globais, São Paulo e Rio de Janeiro.